Fala, nação tricolor do PC 1918. Estamos aqui para fazer mais um vídeo aqui no canal Tricolor do PC 1918. Quem chegar por aqui, deixa o like, comenta, compartilha e hypa também, que ajuda demais o canal Tricolor do PC 1918. Vamos falar de dois temas. Mais uma vez, o Fortaleza perdeu com um jogador a mais. Mais uma vez. Isso vem acontecendo e preocupa. Desde os 32 minutos do primeiro tempo, o Fortaleza tinha um jogador a mais, com a expulsão do atacante Coutinho, que é jogador do próprio Fortaleza. O péssimo desempenho fora de casa pode pesar muito quando for nas últimas rodadas, principalmente esses jogos que a gente não conseguiu vencer, estando com um jogador a mais. Vamos para a nossa vinhetinha rápida e vamos começar em definitivo esse vídeo. Não esquece, o like é muito importante, comenta, compartilha e vamos para mais um vídeo aqui no canal Tricolor do PC 1918. Pronto, já estamos de volta, né? Matéria aqui do Esporte Povo, falando sobre isso. Com um a mais, o Fortaleza joga mal e é derrotado pelo Atlético Goianiense pela Série B. O Leão teve vantagem numérica desde os 32 minutos do primeiro tempo, como eu falei anteriormente, quando Gustavo Coutinho foi expulso, mas não aproveitou e amargou uma derrota frustrante, né? E na foto, Luiz Fernando, jogador do Atlético, péssima partida do Luiz Fernando, diga-se de passagem. Com um jogador a mais, por 65 minutos de jogo, Fortaleza foi derrotado pelo Atlético Goianiense por 1-0 na noite deste domingo 12, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, Goiás, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2026. Com o resultado, o Leão teve sua sequência de 2 vitórias seguidas encerrada e caiu para a 6ª posição da tabela com 28 pontos conquistados. Atlético Goiás 1, Fortaleza 0 o jogo. O primeiro tempo do Fortaleza foi muito aquém individualmente. A equipe escalada como titular por Thiago Carpini não fez nada além do burocrático intensidade baixa. Da burocrática intensidade baixa, acho que quer dizer isso. E pouca inspiração com a bola no pé. Consequentemente, o tricolor do PC se mostrou uma equipe totalmente inofensiva, proporcionando ao goleiro Paulo Vitor do Atlético Goianiense o conforto de ser um mero espectador dentro de campo. Isso não pretende. Ofensivamente, o Leão não produziu quase nada. A exceção foi uma finalização do Vitinho aos 40 minutos, em que o arqueiro rubro-negro defendeu sem nenhum problema. Este, inclusive, foi o único chute correto do time cearense na etapa inicial. Em compensação, o tricolor conseguiu, por um recorte do confronto, neutralizar os donos da casa, que deixou a dinâmica do jogo equilibrada. O cenário começou a se desenhar positivamente para o Fortaleza a partir dos 32 minutos, quando Gustavo Coutinho, ex-jogador do próprio Fortaleza, foi expulso com o cartão vermelho direto após cometer uma falta violenta no Lucas Gasal, que é ex-jogador do Atlético Goianiense. No lance, o atacante, de forma deliberada e consciente, usou o cotovelo para atingir o zagueiro em uma disputa de bola. O VAR entrou em ação e auxiliou o árbitro, que antes havia aplicado apenas amarelo. Eu também, de início, achei que era só amarelo. Com um jogador a mais, a expectativa era de que o Fortaleza assumisse uma postura mais dominante e proativa, até pelas mudanças que Roger Silva, técnico do Atlético, realizou, tirando um atacante e um meia para pôr um zagueiro e um volante. O problema é que essa projeção não aconteceu, pelo contrário, parecia que o Leão estava desfalcado de um atleta. O Atlético de Goiás continuou mantendo o controle das ações do jogo e ainda conseguiu abrir o placar aos 41 minutos com o volante Klebert, cobrou falta do lado direito da área do Fortaleza, a bola cruzou todos os jogadores e acabou dentro do gol. A situação não ficou pior, porque Marrone, no lance seguinte, desperdiçou um chute claríssimo e que chegou a driblar o João Ricardo, o goleiro João Ricardo.
Provavelmente, insatisfeito com o desempenho, Tchacapim promoveu logo 3 mudanças no vestiário. Saíram Mucuripe e R. Vitinho, entraram Mailton, Wellington e o estreante Pedro Henrique. Respectivamente, assim, a formação tática do Leão passou a ser o 4-2-4, algo que, na prática, surtiu efeito positivo, tendo em vista que o Fortaleza melhorou o nível de articulações e a capacidade de ter a bola em sua posse. Virou o jogo de ataque contra a defesa, com o Leão ocupando o campo do Dragão, com todos os seus atletas. Apesar do domínio territorial e de impor certa pressão, o Fortaleza pecava nas tomadas de decisão, e isso ficou evidente em meio à dificuldade da equipe cearense em alinhar os momentos com a posse de bola, em situações objetivas para conseguir empate. Foram vários cruzamentos ineficientes e chutes bloqueados na intermediária. Já na base do Tudonada, Carpinho tirou o Gazar e colocou o Luca Prior, junto de Lucas Crispim no lugar de Rodriguinho, ficando apenas com uma freita de zagueiro com o volante Rodrigo, preenchendo a posição ali, né, da zaga. O setor, de forma improvisada, nada adiantou. O placar permaneceu inalterado e o Leão amargou uma derrota frustrante, mas igualmente merecida pelo que apresentou durante toda a partida. Essa aí foi o nosso primeiro tema, né, de hoje. O nosso primeiro tema, novamente, perdemos com um jogador a mais. O que vem acontecendo durante parte dessa temporada. Vamos aqui ao próximo tema, vamos... com a mão. Vamos falar sobre o péssimo desempenho do Fortaleza fora de casa. Na temporada 2026, somente na Série B, se o Fortaleza beliscasse mais pontos fora de casa, pelo menos um empate que é por lá, seria outra história. O problema do Fortaleza Esporte Clube, né, principalmente na Série B, vamos falar na Série B, esse desempenho fora de casa, somente contra equipes que dá para empatar, que dá até para ganhar. Isso preocupa. Isso preocupa. Ontem a gente poderia ter saído pelo menos com um empate, ou até mesmo uma vitória, jogando com a mais. Aquela partida contra o Atlético, que dava, até mesmo para ganhar, a gente saiu com a derrota. Aquela partida contra o CRB, que mesmo o CRB fazendo aquela pressão toda, a gente poderia ter ganhado o jogo com empate. É complicado, vai pesar muito esse péssimo desempenho fora de casa, com o elenco que o Fortaleza tem, e não é soberbo, o Fortaleza tem um elenco melhor do que muitos e não consegue surtir efeito quando joga fora de casa. Não consegue surtir efeito quando joga fora de casa. Então, esses pontinhos que, apesar do Fortaleza ter algumas vitórias fora de casa, mas não são muitas, empates, esses pontinhos fora de casa que o Fortaleza poderia conquistar e não vem conquistando, vai fazer falta lá no final do segundo turno, quando estiver afunilando, ou para a gente ser segundo e subir direto, ou para a gente ser até o sexto. E indo aí para essa tal dessa repescagem, esse mata-mata, né? Então, o Fortaleza tem que melhorar muito. E outra, a gente pega agora o Novo Horizontino, na próxima rodada, já nessa semana, aí depois a gente pega o Vila Nova fora de casa. Um dos que faz parte da parte de cima da tabela. E depois vem e joga com o Botafogo aqui. Depois vai pegar o Cuiabá lá. E o Cuiabá está no ascendente. O Cuiabá estava mal, hoje já está bem melhor. Hoje já está bem melhor na tabela. Então é muito complicado. Muito complicado. Depois a gente pega Cuiabá e Juventude fora de casa. Cuiabá e Juventude. Então, essa coisa de não conseguir ganhar ou empatar contra times que são piores do que a gente tem
apresentam um futebol pior. E quando chega na gente, ou eles ganham, ou é empate. Mas na maioria das vezes ganha. Então, preocupa demais essa pedra no sapato do Fortaleza. Não é só perder quando tem um a mais. Isso já aconteceu muito nessa temporada. Mesmo tendo um a mais, o Fortaleza não conseguiu ganhar. Quando não foi empate, foi derrota. Eu não sei se foi contra o Ferroviário, teve uma partida aí no começo da temporada. Acho que foi contra o Ferroviário. O Fortaleza jogou um tempo todo com um a mais. E mesmo assim, foi empate. Acho que foi até 0-0 essa partida. E esse problema do desempenho fora de casa vai pesar muito. Tomara que não faça falta algumas partidas que aí o Fortaleza poderia ter ganhado. Beleza? Conto com vocês para deixar o like, comentar, compartilhar e hypar, né? Agora tem a opção de hypar. E quem quiser se tornar membro ou deixar um valeu aí, membro tricolor do PC Fiel, por apenas R$ 3,99 você se torna membro tricolor do PC Fiel, beleza? Esse foi mais um vídeo aqui no canal Tricolor do PC. Até a próxima, se Deus quiser.